é um sistema global de posicionamento, tá? Você precisa, no mínimo, 3 informações aí básicas para você saber onde você está no globo terrestre: longitude, latitude e altitude. Então, isso é o que significa o GPS. Então, quando você tem um equipamento lá no campo, ele precisa de, no mínimo, essas 3 informações para te dar um georreferenciamento da posição que ele está. E qualquer coisa que envolve o leitor de precisão, você precisa dessas informações para iniciar esse trabalho. Então, é um mecanismo de localização que atua com a rede de satélites em órbitas previsíveis. Então, a gente tem várias constelações de satélites que estão girando constantemente em volta do globo terrestre. O GPS, na verdade, é uma constelação, uma das primeiras, né, que foi criado pelo Exército Norte-Americano, em 1972. A finalidade era localizar e monitorar as cargas valiosas, né? Lá atrás mesmo, realmente, toda essa tecnologia foi desenvolvida para a guerra. Então, como hoje a gente não tem, assim, tanta disputa por área e guerra, esses satélites, para não ficar rodando em órbita à toa, eles começou a fornecer esses sinais aí para... Primeiro começou nos veículos, né, para a gente achar a localização, chegar num lugar, e depois começou, aí a partir de 2010, começou a usar isso na agricultura. Então, em 2000, igual eu entrei em 2003, a trabalhar com máquinas agrícolas, até 2010, 2011, era uma coisa monótona. Você tinha um equipamento lançado lá, que era 10 anos, não tinha mudança nenhuma. A partir de 2011, começou uma evolução muito grande na agricultura, até por causa desse sistema que vem hoje embarcado nas máquinas. O que o GPS pode melhorar na produtividade do agronegócio? Viabiliza o aprimoramento de processo e possibilita que a agricultura de precisão seja implementada, medindo com exatidão as coordenadas geográficas de plantações, maquinários, entre outros, em tempo real. Beleza? Então, você pode fazer várias funções na sua propriedade utilizando os sinais de GPS. Hoje a gente tem muita conectividade com as máquinas agrícolas em campo, tá? Você pode estar aqui hoje, dentro dessa sala aqui, monitorando um trator seu que pode estar lá em Goiás trabalhando, tá? No final a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso aí também. E aqui, para a gente começar, vamos falar um pouquinho das colheitadeiras. Quais os equipamentos necessários para você iniciar uma agricultura de precisão? Geralmente você vai começar pela colheitadeira. Nela vai ter os sistemas de monitoramento de umidade e produtividade, que são essenciais para você gerar um mapa de produtividade. Então, tudo vai começar pela colheitadeira, até para você ter um parâmetro se o que você vai executar teve eficiência. Se você não tem um relatório anterior do que você produziu naquela propriedade, você não sabe se teve alguma melhoria ou não. Tá? Então a gente vai, toda agricultura de precisão para a gente começa pela colheitadeira. Então aqui agora eu vou dar alguns exemplos aí dos equipamentos que é disponível, né? E tem disponibilidade nas colheitadeiras. O primeiro aqui seria o sensor de grão. O sensor de grão, ele fica alojado no elevador de grão, e quando vai ser jogado dentro do tanque graneleiro, existe um sensor que monitora o impacto desse grão, e ele faz um cálculo lá e te informa um valor em peso. Geralmente ele vai montado na parte superior do elevador de grão, tá? Desculpa que eu marquei a umidade, o de grão está aqui, ó. Então, o de grão e o sensor de umidade são essenciais para o mapa de agricultura de precisão. O de umidade, ele vai fazer o cálculo da umidade que está, e isso vai influenciar no peso. Então você tem que ter essas duas informações básicas aí na sua colheitadeira para você iniciar. Depois você tem outros mecanismos. Você tem o monitor, né, que geralmente hoje já vem disponível nos equipamentos. Ele é o que vai ser a interface de comunicação com o operador, porque o sensor nada mais, nada menos, manda pulsos elétricos. E o monitor é um tradutor que vai te passar essa informação como peso, litro, velocidade, quilômetros por hora, tá? Então você tem o monitor, que hoje já é disponível em quase todos os equipamentos. Você tem aqui a antena de GNSS, né, que é a receptora de sinal do GPS.
O que isso vai melhorar na sua colheitadeira? Você pode ter um melhor aproveitamento operacional da largura da plataforma, que geralmente quem trabalhou com máquina ou quem trabalha manualmente, você trabalha muito em zigue-zague na lavoura. Então você tem muita perda ali da barra de corte. Às vezes está sobrando 30 centímetros, daqui a pouco é 1 metro, e você fica nesse zigue-zague. O antena de GPS, junto com a válvula, ele vai ter mais uma válvula que direciona o equipamento. Então, a antena de GPS, em conjunto com o monitor, comanda uma válvula que vai direcionar o equipamento, mantendo ele com estabilidade, ou em tiro reto, ou em curva. E, geralmente, quando você cria essas linhas, as outras vão ser geradas automaticamente, copiando a primeira que foi feita. Tá? Então, você criou um tiro reto. Geralmente, os tiros retos são infinitos, tanto para frente como laterais, né? Tanto para a direita como a esquerda. Quando você faz uma curva, geralmente a gente determina um ponto A e B para identificar para o equipamento onde ele começou e onde ele vai terminar, e ela vai replicar essas linhas copiando a linha mãe, né? Que é a primeira que você criou. Geralmente, quando você termina essa linha, ela vai dar uma continuidade, só que daí em tiro reto, porque o sistema não entende que ali você vai continuar trabalhando em curva. Então, sempre os pontos, quando você vai criar uma curva de trabalho, você sempre tem que pegar o ponto maior, a maior distância da sua propriedade, para você criar essas linhas, para você depois vir afunilando e continuar trabalhando em curva. Tá? Aqui você também tem ali o sensor, que geralmente é montado na roda do esterçamento. Esse sensor ele vai orientar a máquina se ela está andando na linha ou não, e quantos graus de esterçamento ela tem que ter para se manter naquela linha. Então são os equipamentos fundamentais aí para as colheitadeiras. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aí de sensores. Aqui você tem um sensor de produtividade. Tá? Aqui você tem a balança, que a gente chama. Então, aqui você tem onde leva o grão, né, para o tanque graneleiro, a parte que é transportado o grão para o tanque graneleiro. A hora que ele vai arremessar para dentro do tanque graneleiro, ele vai chegar nesse sensor, esse sensor recebe um impacto. Esse impacto vai gerar um pulso elétrico e o monitor vai traduzir isso para vocês em toneladas, quilos por hectare, toneladas hora. Várias informações ele pode passar para vocês pelo monitor. E aqui você tem um sensor de umidade. Ele vai ficar montado um pouco mais abaixo aqui. Como que ele funciona? Ele é ligado na parte que transporta o grão, tem uma abertura na parte superior, onde o grão vai caindo dentro da câmara de coleta, que é onde coleta o grão. Aí você tem aqui o sensor de umidade, que é uma lâmina. Ela é bem sensível à eletricidade, né? Porque a umidade, querendo ou não, ela é uma condutora de corrente elétrica. Então o grão vai fazer com que uma parte da placa entre em contato com a outra e isso passa a gerar um pulso elétrico. Quanto maior a umidade, maior a corrente elétrica, maior a informação que é apresentada no monitor. E aqui você vai ter um sensor óptico que ele identifica que a câmara já está cheia, ele vai processar por 12 segundos esse material, vai acionar esse motor e essa rosquinha vai transportar o grão jogando para o retorno, para ele fazer a troca desse grão aqui, para ele te dar novas informações. Tá? Então, cada 12 segundos, mais ou menos, aí vai ter uma atualização da sua condição aí no campo. Bom, saindo das máquinas aí, agora a gente tem ali nos tratores. No trator você pode estar utilizando também a parte de piloto, né, que a gente tem antena de GPS. Você também vai ter o monitor, que ele vai ser interface de tradução entre o equipamento e o operador. Você vai ter o módulo de direção. No trator, esse módulo ele tem... Esse módulo ele tem a finalidade de identificar se o trator está numa declividade ou numa aclividade, se ele está descendo, subindo, se ele está torto para a direita, torto para a esquerda. Tá? Ele trabalha com giroscópio e acelerômetros, e ele consegue identificar aí o nível do equipamento para compensar o deslocamento do veículo. Tá?
Como que eu posso explicar isso para vocês? A antena está montada no centro do trator e você olhando de trás, ela vai ser uma linha reta, desde o satélite, a antena e o centro do veículo. Quando você está com o trator numa curva de nível, numa base larga, você está fora, a antena está fora da linha central do equipamento. Então, esse módulo é responsável por processar essas informações, calcular quanto que ele deslocou a antena da linha e ele corrigir a direção do equipamento. Tá? Então, isso aqui é o módulo principal aí. Nas colheitadeiras tem também, todo equipamento que tem piloto automático, ele vai ter esse módulo. Aqui tem a válvula, eu estava procurando lá na colheitadeira, acabei esquecendo de pôr. Então, essa aqui é a válvula de direção que vai atuar nos cilindros do esterçamento. Tá? Geralmente vai ter duas válvulas eletrohidráulicas que ela vai direcionar o óleo para ele virar para a direita ou para a esquerda. E também vai ter lá o sensor de esterçamento, que ele vai identificar o quanto que o trator tem que deslocar para se manter na linha, caso ele esteja tanto em terreno inclinado ou se ele está em tiro reto, que daí ele vai se deslocando para ele retornar para a linha central. Né? Beleza? Então, isso aqui é o que vem agregado hoje nos tratores. São equipamentos, falando um pouquinho aí, o pessoal talvez não conhece um pouco o preço dos equipamentos de agricultura de precisão. Geralmente, eles têm um valor bem mais elevado do que um sistema que você compra para colocar. Antigamente, você comprava um monitorzinho lá, pagava 100, 150 reais. Um equipamento agrícola aí, ele tem uma variação aí, ele pode chegar de 100 a 150 mil reais, dependendo da qualidade do equipamento que você vai estar utilizando. Por que tem essa diferença de preço? Por questão de componentes eletrônicos que processam essas informações. Geralmente no seu celular, hoje você abre o celular aí, você tem GPS nele. Você entra dentro de um túnel, ele vai continuar correndo a flechinha. Ele não precisa ter uma precisão. Então o sistema operacional dele muitas vezes engana você, achando que você tem satélite. Mas na verdade ele pega a informação da sua velocidade, a linha que você já trajetou, ele vai deslocando ali em cima de um cálculo que ele fez anteriormente. Então geralmente as margens de erro aí é medida em metros. Então vamos supor, você pegou um veículo aqui, vai chegar em tal cidade, você está a 50 metros de distância e falou, seu destino está à sua direita. E fecha a mensagem do GPS. Mas você visualmente consegue chegar no obstáculo ou no lugar que você quer chegar. Na agricultura de precisão, isso é medido em centímetros. Então, o cálculo para você trabalhar e ter essa exatidão no trabalho é o que torna o equipamento mais caro. O sistema de processamento de informação, a tecnologia embarcada nele é muito superior do que o que está no GPS do seu celular ou no veículo. Tá? Então, por isso que a gente tem essa diferença tão grande de equipamento para agricultura de precisão GPS, né, que o pessoal fala para equipamentos agrícolas, e você no celular ou no carro é bem mais em conta. Bom, essa tecnologia a gente pode estar utilizando aí também nos pulverizadores. No pulverizador a gente também vai ter o piloto automático, ele é composto por uma antena, uma válvula de direção, sensor de esterçamento, tudo a mesma coisa. O piloto, qual que é a vantagem dele? Você vai dar um direcionamento para o seu equipamento, você vai ter o melhor rendimento operacional, você vai estar bem mais posicionado na sua propriedade, você tem um aproveitamento maior do equipamento, menos manobra, tá? Então essas seriam as vantagens, menos compactação de solo, essas seriam as vantagens aí do piloto automático, resumidamente, né? Você tem aqui no pulverizador a parte de desligamento de seção. Hoje temos pulverizadores que fazem o desligamento por seções, quantidades de bico, como também temos pulverizadores que fazem desligamento bico a bico. Então, a parte de GPS também controla essa parte do pulverizador, porque ele vai identificar onde ele já passou e vai desligar aquela seção ou aquele bico que está sobrepondo a lavoura. Tá? Isso para não dar um filtro ali na planta, ou até para você não deixar brechas sem para fazer a pulverização. Então o GPS também controla nos pulverizadores a parte de desligamento da pulverização. Ele também controla a parte de taxa variável da aplicação. Você pegar um pulverizador, hoje com o sistema de GPS,
independente da velocidade, claro que tem a condição do bico também, se ele comporta ou não aquela condição que você está trabalhando, mas ele compensa a velocidade do pulsador. Ele calcula a sua velocidade vezes a largura de faixa que você está aplicando, e ele vai determinar quantos litros ele tem que jogar para manter o mesmo padrão de cobertura na parte de pulsação, para não ficar uma parte que jogou mais, outra menos. Que era um problema que a gente tinha antigamente aí nos pulsadores de arrasto, que você pegava um trator, ligava na tomada de força, que é 540 RPM fixo, determinava uma pressão lá no comando de pulsação, independente da velocidade que você andava com o trator, ele estava jogando sempre a mesma coisa. Então, se você andasse mais, ia ficar uma aplicação falha. Se você reduzisse a velocidade, você ia sobrepor muito produto na aplicação. Então, essa tecnologia hoje ele ajuda a monitorar isso também e controlar isso automaticamente, sem intervenção do operador. Os equipamentos aí com tecnologia maior embarcada tem um interspray. Qual que é a finalidade do interspray nos pulsadores? Ele faz compensação de curva e ele não trabalha com o bico constantemente ligado. Ele trabalha pulsando. Então você tem uma economia de produto também. Ele pega todas as informações de GPS e quando você está fazendo uma curva com um pulsador, você pegar um pulsador aí de 30 metros de barra, se você faz um raio de giro, a ponta interna sempre vai estar bem mais lenta do que a ponta externa. Então, nesse sistema, ele consegue calcular a velocidade de cada ponto da barra e fazer com que o bico também jogue a quantidade ideal para ficar em todo esse percurso a mesma cobertura de área. Tá? Então, é uma tecnologia que também depende aí da parte do GPS. Você tem aqui também algumas aplicações localizadas, né? Existem pulsadores, igual no caso do nosso, você pode pôr até 4 produtos diferentes. Talvez eu precise de um produto que eu tenha alguma reação química com outro que eu já estou utilizando, tá? Então eu consigo pôr esse produto num reservatório separado e eu fazer a injeção dele no sistema só no momento que eu estou precisando. Não tem uma mancha lá de alguma erva daninha que eu preciso usar um produto diferente para fazer o combate dela, né? Aí eu tenho esse dispositivo que no momento que eu estou aproximando ali, eu injeto ele no sistema, numa fração de 10 segundos ele já está sendo pulverizado no bico. Liberei o dispositivo, ele vai cortar o fluxo desse produto, então não tem reação interna dentro do meu tanque do pulsador. Você também consegue trabalhar com aplicação localizada, né? A aplicação localizada geralmente é feito um mapeamento com outro drone ou com aqueles vans que é usado asa fixa, né? E ele vai gerar um mapa para você já com cobertura. Quando você está pulverizando, o seu pulverizador vai passar e ele vai gerar a cobertura da área para identificar onde ele já passou ou não. No caso da aplicação localizada, esse mapa é gerado por uma plataforma, né, por um software, onde ele vai fazer a pintura onde você não tem erva daninha e vai deixar sem pintura onde tem. Então, a hora que o pulsador passar por ali, ele vai jogar o produto só onde está a erva daninha. Então, dependendo do tamanho da área, a quantidade de aplicação que você tem que fazer, em vez de você ficar passando em área total ou barra, né, aplicação na barra total, você consegue gerar um mapa e trabalhar com aplicação localizada. E aqui a injeção direta que eu tinha falado anteriormente, junto com o interspray ou junto com a taxa variável de aplicação. É um sistema que trabalha em conjunto aí para você estar utilizando só no momento mesmo que você vai precisar. Bom, agora a gente tem uma evolução aí. Hoje a gente tem a parte de telemetria, né, nos equipamentos. É uma coisa que começou a surgir há uns 2 anos atrás, que nada mais, nada menos é que o monitoramento da sua frota, tá? Então hoje quase todas as concessionárias já da Rod vai ter a sala de central de inteligência, que é onde a gente faz os monitoramentos dos equipamentos em campo. Como que ele funciona? A gente tem uma plataforma onde a gente tem todos os nossos equipamentos cadastrados, igual aqui a gente tem alguns exemplos.
Então a gente tem todos os equipamentos nossos cadastrados que já tem essa tecnologia. Quando o cliente adquire um equipamento, a gente cria um acesso para ele nesse portal MyPLM Connect e ele também vai ter as mesmas informações no celular ou no computador. Onde ele tiver internet, ele vai conseguir ver o que o trator dele está fazendo, a velocidade, a máquina, todas as informações que estão no monitor da máquina vai estar disponível na tela do celular. Isso o pessoal que tem propriedade em Mato Grosso, que tem propriedade em outro lugar, ou que hoje fica o dia na correria, né? Geralmente o trator está no meio do campo, você está com uma peça, um negócio aí, será que o cara está andando 6 por hora igual eu mandei? Então aqui você consegue monitorar isso aí de onde você estiver. E algumas conversas, algumas visitas que a gente já teve de concessionárias de máquinas agrícolas, a intenção é que isso você possa utilizar até no multimídia do seu veículo. Desde que você consiga baixar o aplicativo lá MyPLM Connect ou trabalhe com processador Android, você já consegue ter o acesso também na multimídia do seu veículo. Tá? Ali junto com o MyPLM Connect, geralmente para o cliente você vai ter as abas, né? Igual aqui você tem a aba Fazenda, que você começa a carregar informações para dentro dessa aba. Então você pega lá um mapa que a sua colheitadeira gerou, né? Então você já vai ter um resumo de produtividade da sua área. Se você quiser cadastrar os produtos que você estiver utilizando lá, vamos supor assim, vou fazer uma pulverização, usei tal produto, apliquei tantos hectares ali e tal, você consegue ir passando informação para essa plataforma e no final você consegue ter um resumo. Em vez de você precisar ficar ali fazendo conta, né? Joga as informações para ele e depois você consegue tirar relatórios ali daquela área, o que você já fez, qual aplicação que você já fez, quanto gastou, se o seu equipamento trabalhou lá, quantos hectares ele trabalhou naquela área, o consumo de combustível, tudo vem vinculado com essa plataforma. A telemetria, ela já alimenta uma parte dela, né? E se você compra um produto, se quiser inserir a nota lá, o valor do produto que você usou, ele também vai usar para essas informações para ir gerando relatório para vocês. Isso aqui já tem em grande maioria dos nossos equipamentos. Geralmente ele está vindo dos maiores para os menores, mas a tendência é abranger todos os equipamentos, desde os menorzinhos, os mais simples, igual a questão TR, TT, que são mais simples, mas a tendência é vir a tecnologia para todos os equipamentos. E daí eu queria mostrar para vocês um vídeo, uma campanha de marketing da Neonc, porque a gente também tem outras ferramentas disponíveis aí para estar atendendo o agricultor, tá? Que é a parte de AG Extend, que a gente fala, são algumas soluções como o mapeamento com drone, base de estação meteorológica, carpinha elétrica, é muito utilizado na laranja, carpinha elétrica, né? Então a gente tem essa ferramenta, a gente consegue fazer mapeamento de compactação do solo, que é o Soil Explorer, né? Então é um equipamento que você engata no trator, vai passar na sua propriedade e vai fazer o mapeamento do índice de compactação, profundidade, e você vai saber executar melhor ali a correção da compactação daquele solo. Talvez você vai lá ter uma compactação baixa, mas que está usando um implemento alto, que exige muito do seu trator, você está gastando combustível e não tinha necessidade de tudo aquilo. Aí a gente vai passar um vídeo para vocês aí, relacionado a essas soluções que a gente tem. E chegamos ao último episódio do Digital. E Ceará,
Eu já tô emotiva. Mas ó, quem veio visitar a gente aqui no set? Ai, deu oi pro nosso mascote, que bom que você veio. Mas ó, fica aqui comigo. Ceará, mas não fica triste não. Vamos ó, começar o programa de hoje com bastante alegria, beleza? Beleza. O tema do episódio final é soluções para todas as etapas do ciclo. Para fechar com chave de ouro, eu vou chamar mais uma vez a nossa convidada especial, gente. Ela é super simpática, inteligente, rápida e comunicativa. Vem pra cá, menina! Ó, menina! Desculpe, não entendi o que você disse. Pode repetir? Ela tem um jeitinho que só ela, né? Eu falei grego, por acaso? Tem que atualizar aqui, viu, gente? Tem que atualizar. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Ô, convidada, posso perguntar? Mas o que é o Farm Extension? Pergunte para Michele. Agora eu quero ver essa dupla sertaneja ali, ó. Essa tabelinha de vocês duas. Certeza que isso aqui ó, foi estrategicamente calculado pela produção, hein? Assim como faz o Farm Extend. Ceará, o Farm Extend coleta uma série de dados e análises meteorológicas e pluviométricas para planejar a hora certa, para fazer o plantio, pulverização ou até mesmo a irrigação da sua fazenda. Tipo um cientista. Exatamente. Você não precisa adivinhar se o clima vai estar ou não adequado. Com o Farm Extend, você tem a previsão. Tu me responda, hoje será que tá bom o dia para plantio? Essa resposta aí, ó, nem eu, nem a nossa convidada, nem São Pedro podemos te dar, viu? Se você tivesse um Farm Extend, você saberia. Mas ó, para de enrolação e bora para a segunda pergunta. Tá bom. Ô senhora, falou que tá licença. O que é que faz um drone Explorer? Explora, voa. Nossa, que má vontade dela. Minha querida, deixa comigo que disso eu entendo, viu? Ceará, ó, saca só, é muito fácil. O Drone Explorer é uma solução de relatórios agronômicos por imagem. Pensa, ó, um drone lá em cima, voando. A gente coleta as imagens, sobe elas para a plataforma e a gente tem o relatório desejado. Sacou? Eu não falei que era facinho? Muito fácil. É um lance de monitorar toda a lavoura a qualquer momento. Isso. Né? Ó, depois dessa aí, você leva esses 3 boninhos para casa, viu? Mas ó, não é só monitorar não, hein? Também planeja e faz a gestão, ajudando os produtores, ó, nas tomadas de decisão do dia a dia, viu? Legal demais, né, gente? Tecnologia. Com certeza, New Holland. New Holland. E chegou a hora da última pergunta da primeira temporada do Digital. Uai, você vai pra onde? Vai abandonar a gente aqui, ó? Logo na última pergunta? Nossa, ele tá temperamental hoje, né? Que coisa. Chegou a hora de dizer te amo. A senhora não, né? A senhora também não vai ficar com a gente até o final? Ah, Não, fica aí, não precisa nem fazer pergunta. isso aí eu tenho que concordar com o senhor, viu? Deixa comigo. O que é, diretora? Dá pra fazer a pergunta? Então tá bom. Essa aqui é a pergunta, né? Tá. Mi, o que é que faz o X-Power? E, ó, será? O X-Power é a mais inovadora solução para o controle de plantas daninhas. Também é conhecido como capina elétrica. Basicamente, pensa aqui comigo, ele elimina as plantas indesejáveis, ó, com descargas elétricas. Pensa aqui comigo, ó, tá vendo a planta? Tô. Ele vai dar uma descarga elétrica aqui, ó, no ápice da planta, na primeira folha aqui, até a raiz, sem precisar usar nenhum químico. Sério? É tipo aquelas raquetes de caça-muriçoca, né? Acho legal que é uma solução sustentável. Bingo! Tá aí, agora, mas com todas essas soluções, gente, quem ganha menos, sabe quem é? É o produtor no campo. Com certeza. E lembrando que toda a gestão pode ser feita remotamente e em tempo real pelo MyPLM Connect, para verificar aonde a máquina passou, o tempo que esteve operando, até a análise de mapas agronômicos. Ah, e é claro, hein, de poder contar com o suporte da central de inteligência da New Holland, que é muito mais que uma central de monitoramento, trabalhando sempre para aumentar a disponibilidade da máquina em campo através de serviços conectados. E Ceará, e chegamos ao nosso melodramático fim. É o fim do fim. Vai sentir saudades? Ah, claro que sim. E você vai sentir saudades? Ei, você tá emocionada, né? Ixi, gente. Eu acho que o Farm Extend acaba de detectar que vai chover aqui na cadeira da bichona. Olha só.
Olha a cachoeira, tá uma chuva, né? Turma, se vocês também vão sentir saudade, então ó, já tá na hora de encher aqui embaixo de perguntas. Porque só assim, só assim você garante o meu emprego da Michelle. Uma brincadeira, gente. E aí, ó, a gente se encontra de novo. Com certeza. Surgiu alguma dúvida? Conta com a gente. Com a New Holland, você já sabe, hein, Ceará? Eu sei. É natural ser digital. Bem para o Holland. É natural ser digital. Até a próxima, Brasil. Até a próxima. Tchau, mundo. Tchau, planeta. Tchau, universo. Tchau, Michelle. Até o próximo. Faz o próximo. Tchau, tchau. Quem que é isso aí? Faz o próximo, vai. Nossa, isso é assim agora. Ai, agora. Os mais novos são assim. Mas quem quer ser música? Eu. Ah, sim, brasileiro. Olha, gente. Me vem cá. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha, eu te confesso assim que eu sou muito assim, ligado, não sei lidar com isso. Então, pessoal, essa daí é uma das soluções que a gente tem hoje para os nossos clientes em campo, né? Até falando um pouquinho aí sobre a parte do drone, hoje você tem um piloto no seu trator, você consegue, através do drone, mapear a sua área, tá? Faz o sobrevoo da área e você consegue decidir qual é a condição de trabalho que você quer criar. Os tiros que você tem mais aproveitamento operacional, onde você vai ter menos manobra, onde você vai ter menos remate, né? Então o drone hoje ele te proporciona isso aí também. Você não precisa lá na hora que você chegou com o seu equipamento, você criar as linhas de trabalho. Você já consegue chegar com tudo esse mapa pronto e você só começar já fazer o primeiro tiro de plantio já no piloto. Você tem menos sobrecarga do monitor em ficar armazenando informações, né, que já vão estar lá disponíveis. Então você tem mais agilidade também na parte operacional e você consegue determinar antes de você iniciar o trabalho quais as condições que você quer criar ali para ter um melhor aproveitamento. Então a minha parte foi sobre agricultura e precisão. Aí depois, se o pessoal tiver alguma pergunta aí, a gente vai estar aí para tirar as dúvidas. Aí eu vou convidar o Matheus agora para a gente falar um pouco sobre o drone de pulverização e suas tecnologias.